Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando o Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Hoje é dia 21 de março de 2022 e eu sou a Tânia. Para iniciarmos a nossa reunião dessa noite, vamos para a nossa leitura inicial, né? Agradeçamos com alegria o privilégio de trabalhar. Recorde que servir é o nosso melhor investimento. Observe com otimismo as dificuldades que apareçam, interpretando-as por lições necessárias. Compreendamos que as leis da vida estão funcionando nas ocorrências do dia a dia e aceitemos as provações e as adversidades que passam a seu modo. Em qualquer tempo, conserva a certeza de que a certeza do bem aos outros, conforme as leis de Deus, será sempre o melhor que você fará em auxílio a você mesmo, né? Então, nós vemos que a importância de fazermos o bem, quando fazemos o bem ao nosso próprio, estamos fazendo a nós mesmos. E para iniciar, eu vou chamar o nosso amigo Guilherme, que irá fazer a oração inicial. Seja bem-vindo, Guilherme. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs, que estão aqui presentes nessa reunião de segunda-feira, né? Momento a gente ter essa reflexão, né? Nesse nosso momento de estudo, de oração, de entendimento, né? Esse momento reservado para que nós nos encontremos com o nosso Mestre Senhor Jesus, né? E nossos irmãozinhos do plano espiritual. Que nesta noite, né, segunda-feira, possamos ter todo o entendimento, né, que compreendemos o estudo que será apresentado hoje, né, para o nosso amigo, irmão Cassiano, que a espiritualidade o intua, né, nas suas explanações, né, para que saímos aqui hoje melhores, né, do que nós entramos aqui. Então, nossos pensamentos ao alto, nossos pensamentos a Deus, a Jesus, fazemos a oração, né, que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas falhas, na medida que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes entregue às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja. Obrigado, Tânia. Obrigado a todos. Nós que agradecemos, Guilherme. Agora eu vou chamar a nossa amiga Consuelo, que irá ler para nós um fragmento do Evangelho, que é o controle universal do ensino dos espíritos. Está pausado, né? Vocês não estão vendo. Controle universal do ensino dos espíritos. Se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ora, ninguém nesse mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Seus espíritos que a revelaram, se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, porquanto fora mister acreditar sob palavra naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Admitida de sua parte sinceridade perfeita, quando muito, poderia ele convencer as pessoas de suas relações. Conseguiria sectários, mas nunca chegaria a congregar todo mundo. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico.
Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Mas vamos deixar aqui, que deu assim já para a gente ter já uma mensaginha do Evangelho que a gente não pode esquecer. Muito obrigada, viu, Consuelo? Agradeço muito a sua participação. É que a gente está assim ansiosa, né, para receber o nosso convidado da noite, né? O Cassiano, que é nosso amigo de longa data, que está aqui conosco, sempre ia no presencial, nos sábados de manhã, né, Cassiano? Seja bem-vindo, Cassiano. O Cassiano é trabalhador, você ainda está no Evelina e aqui Do Vicente Paulo. Vicente Paulo, né? Então, Cassiano, meu amigo, seja bem-vindo. Você sabe, olha que é a nossa segunda edição, tirando a sua dúvida. A primeira, o pessoal gostou bastante. Então, hoje é você que está aí para responder as perguntas. Eu não direi o nome de quem enviou, tá? Vamos preservar sim, porque tem companheiros que não gostam, né? Então, nós vamos ficar só com as questões. Certinho, Cassiano? Perfeito. Perfeito. Eu quero agradecer, Tânia, você, ao Eduardo, que me fez o convite de estar aqui com vocês. Eu tenho um carinho muito especial aí pelo centro, pela Nova Era, como a gente costuma chamar, né? Porque é uma jornada de muito tempo juntos e assim, eu diria sem nenhuma demagogia, que é quase que a minha segunda casa espírita, né? Porque eu estou há 34 anos no Vicente Paulo, mas por essa casa de vocês, muitos estudiosos já passaram. Então, é uma responsabilidade muito grande a gente estar aqui, né? Estudando com vocês, contribuindo um pouco com esse estudo, porque realmente a casa que acolhe vocês é uma casa de grandes estudiosos, né, ao longo da história do movimento espírita de Franca. Então, tem que ser vista com muito respeito, com muito carinho. E, para quem está do lado de cá fazendo essa contribuição, é uma honra muito grande a gente poder estar aqui junto com vocês. Ô, Cassiano, muito obrigada pelas palavras. E nós adoramos receber esses filhos, né, que retornam, assim, fazendo os estudos, né, e trazem excelentes contribuições para a casa. Então, a nossa gratidão, Cassiano. Mas vamos deixar de delongas e vamos lá, né, Cassiano? Vamos lá. Cassiano, a primeira pergunta que nós temos é a seguinte: como neutralizar a ação negativa de espíritos malfazejos? Então, Tânia, essa pergunta, ela, na verdade, é a base de todo estudo da doutrina espírita, né? Porque, à medida que nós temos uma resposta para ela, nós compreendemos todas as relações que existem entre nós encarnados e os desencarnados, né? Ou seja, nós entendemos toda a dinâmica da vida espiritual, quando a gente tem a resposta para ela. E Kardec, na pergunta 469, ele faz essa pergunta para os espíritos, né? E os espíritos respondem de uma maneira bem sucinta, mas a resposta deles abre espaço para uma série de considerações. Primeiro, ele fala que praticando o bem e pondo em Deus toda a confiança, né? Toda a vossa confiança, porque ele falava para Kardec, os espíritos falavam para Kardec, né? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. E dizia, repelireis, né? Ou seja, afastarás a influência dos espíritos inferiores e você poderá aniquilar aquele império de dominação que eles desejam colocar sobre vocês. Então, primeira questão está aí, né? Praticando o bem. Espírito malfazejo, espírito inferior, ele não gosta de quem pratica o bem. Ele não gosta, porque quem pratica o bem elabora um padrão vibratório superior, mais elevado. Consequentemente, não há reciprocidade, não há conexão com espíritos inferiores. Dessa maneira, praticando o bem já é uma forma clara e objetiva
de nós repelirmos qualquer influência de espíritos que sejam inferiores, né? Depois ele diz o seguinte, guardai-vos de atender, ou seja, se reserve de atender às sugestões que esses espíritos lhes suscitam nos pensamentos, através dos maus pensamentos. Ora, talvez seja essa, para mim, a dificuldade maior que nós temos, que é a de controlar a qualidade dos nossos pensamentos. Esse talvez seja a maior dificuldade para qualquer um de nós. Eu costumo dizer o seguinte, todos nós conseguimos encenar as pessoas que nós gostaríamos de ser, mas nós não conseguimos mentir nos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos são originais, sinceros, e eles demonstram exatamente o que nós somos moralmente. E é neles que nós estabelecemos a conexão com espíritos bons ou espíritos maus, com espíritos superiores ou espíritos inferiores. Então, essa é a segundo aprendizado que a gente tem desse ensinamento dos espíritos para Kardec, né? De nós nos cuidarmos para as sugestões que esses espíritos nos trazem através dos pensamentos, dos maus pensamentos, né? Principalmente porque esses maus pensamentos, conforme os espíritos falam para Kardec, eles sopram a discórdia entre todos nós, né? E também faz com que a gente tenha as nossas más paixões insufladas, né? Dinamizadas, potencializadas. Isso são os dois primeiros ensinamentos que a gente poderia entender da resposta que os espíritos dão para essa questão. Eles vão mais além, eles falam uma outra coisa muito importante e que mexe muito com o nível de evolução em que nós nos encontramos, ou seja, ainda muito atrasado. Ele diz o seguinte, desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, daqueles que bajulam, né? Daqueles que ficam contando, enaltecendo você nas tuas parcas e mentirosas verdades, né? Quando nós achamos que somos muito e, na verdade, não somos. Somos iludidos por nós mesmos e pelos outros, né? Porque esses espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, é bom a gente lembrar disso. Aqui vai uma observação muito importante, né? Não são só espíritos desencarnados que exercem influência negativa sobre nós, não, viu? Se a gente começa a depositar tudo em cima dos espíritos desencarnados, mas os que estão perto da gente também têm uma capacidade muito grande de exercer influências más também sobre nós. Mas quando ele fala essa questão do orgulho, é uma coisa muito importante, porque todas as pessoas, elas são carentes de reconhecimento e gostam muito de ser bajuladas ou serem reconhecidas em alguma coisa que elas se julgam merecedoras desse reconhecimento. Não estou dizendo que nós não possamos ser reconhecidos por aquilo que nós fazemos de bem e de bom, não, de maneira alguma. Mas nós temos que tomar cuidado para poder discernir aquilo que é verdadeiro, aquilo que vem de alguém que é verdadeiramente nosso amigo, daqueles que querem apenas nos bajular. Então, essa é uma fala que também na resposta dos espíritos a Kardec é bem contundente nisso, tá? Porque eles realmente pegam o nosso lado fraco, quando enaltecem, ou quando mexem, exaltam o nosso orgulho, né? E é por isso que, na verdade, Jesus, conforme os espíritos falam para Kardec, Jesus nos ensinou, nos disse na sua oração dominical, quando ele fala o seguinte, Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, livrai-nos do mal. Porque ele já sabia que nós tínhamos, eles, espíritos, já sabiam que nós tínhamos uma grande tendência a isso. Então, portanto, a única forma que nós temos de neutralizar essas influências negativas dessas entidades, que são entidades enfermas, né, sobre nós, é melhorando o nosso padrão vibratório, melhorando o nosso padrão moral, né? De forma a nós não sintonizarmos nessa mesma faixa mental em que eles se encontram. Essa questão do padrão vibratório é muito importante, né? Por isso a frequência não vibratória, mas a frequência de presença no centro espírita é fundamental, né? Participando de trabalhos, participando de estudos, trabalhos de desobsessão, participando de estudos, associado à fluidoterapia, à paz, tudo isso é muito importante para aqueles que estão se sentindo
digamos assim, vítimas de uma certa influência espiritual, para que possam ir devagarzinho se desprendendo, se desligando disso, né? E esses tratamentos, eles são todos fundamentais, né? Os tratamentos e as informações que nós recebemos na doutrina espírita, né? Que os espíritos passam para nós, são extremamente importantes para que nós possamos criar essa proteção em relação a essa influência dos espíritos inferiores. Nossa. Bem, então, ó, o jeito é trabalhar, né, Cassiano? Não tem jeito, vamos trabalhar no bem. Cassiano, a nossa segunda pergunta, ela é dividida em duas. Eu vou fazer as duas juntas, aí você responde. O espírito de um suicida em uma situação gravíssima pula na frente de um trem. Como ele acorda na espiritualidade? Nessa mesma questão, como será o procedimento de reencarne desse espírito? Bom, esse espírito que pula na frente de um trem, ele vai chegar na espiritualidade atropelado por um trem, né? Mas sofrendo terrivelmente, porque primeiro que o Espiritismo nos ensina que os desígnios de Deus, eles devem ser levados muito a sério nesse compromisso que nós temos existencial. Nós não estamos gratuitamente na vida material. Nós estamos aqui porque somos merecedores de uma oportunidade, né? E se nós somos merecedores de uma oportunidade, nós temos um compromisso muito sério com o que Deus nos permite, com o que Deus nos dá, que é a vida. Então, é óbvio que todos nós temos essa grande necessidade de tornarmos que a nossa vida seja produtiva e que tenha uma razão de ser. Que isso é totalmente ao contrário do ato que é praticado no momento de um suicídio, né? Porque o suicídio perante as leis divinas, o pior dos crimes. O pior dos crimes. Porque ele é a negação de Deus em nós mesmos. Ele é a negação de qualquer crença, de qualquer confiança na possibilidade da evolução espiritual e de tudo aquilo que Jesus nos prometeu. Jesus dizia, há muitas moradas na casa do Pai. Quando ele dizia isso, ele criava uma perspectiva infinita de possibilidades para nós vivermos e estarmos presentes em mundos mais evoluídos. Ele dizia, a verdadeira felicidade não é desse mundo. Quando ele dizia isso, ele deixava muito claro que nós vivíamos num planeta de expiações e provas. Portanto, a nossa possibilidade de viver a felicidade e até mesmo de entender a felicidade é extremamente limitada. Então, nós não podemos levar as dificuldades da vida ao pé da letra, no sentido de não termos crença e nem confiança no que pode vir de melhor. Então, quando nós consideramos tudo isso, nós estamos, assim, realmente negando Deus em nós, né? E estamos esquecendo de que passar por essa experiência na matéria é podermos lapidar os nossos vícios, transformando-os em virtudes. Então, o espírito suicida, seja de que maneira for, quando ele chega do outro lado, quando ele chega do lado de lá, ele chega extremamente, primeiro, arrependido, porque ele vai se deparar com uma realidade nua e crua, ou seja, que a sua dor, o seu sofrimento, aquilo que o levou a tomar a atitude do suicídio não acaba, ou seja, não acabou. Pelo contrário, ele chega de lá com a sua dor e o seu sofrimento potencializado. Porque além dele perceber, através do arrependimento, que de nada valeu tirar a sua vida, porque os seus dramas, os seus sofrimentos continuam, ele ainda vai perceber que esses sofrimentos e dores aumentaram. Por quê? Porque ele contrariou uma das leis de Deus, que é a lei de conservação. E ao contrariar as leis divinas, ele potencializa e aumenta a sua dor e sofrimento. Então, ele chega do outro lado, ele acorda na espiritualidade extremamente arrependido, né? Nesse sentido de perceber que a vida continua e que aquele desconforto, a dor, a aflição que levou ele ao ato de autoextermínio não acabou com o autoextermínio,
E, via de regra, com o agravamento do seu estado. A outra questão, qual que era a outra questão que você me fez? A segunda? Tânia? Como será o procedimento de reencarne desse mesmo espírito? Ah, tá. Bom, veja bem, todas as nossas atitudes, todos os nossos atos, eles ficam gravados no perispírito. Todos eles, correto? Nós sabemos disso. Aliás, enquanto nós estamos no processo de evolução espiritual, o que nos acompanha como arquivo das nossas experiências passadas é o perispírito. O perispírito, ele é um modelador das nossas encarnações futuras. Então, quando nós vamos reencarnar, quando o espermatozoide fecunda, né, o óvulo, o espírito já se prende àquele feto, aquele ovo que começa a se desenvolver, aquele feto que começa a se desenvolver, e quem vai dar o tom do que vai ser ali criado é o perispírito do espírito reencarnante, porque ele vai ser o molde necessário que o espírito reencarnante precisa, ou seja, ele que vai formar o corpo que vai receber, que está recebendo já, aquele espírito reencarnante. Bom, baseado nisso, nós vamos lembrar de uma entrevista que o Chico Xavier deu a Nair Belo, num programa da como que ela chama? Da Hebe Camargo. No programa da Hebe Camargo, que o Chico diz o seguinte, o Chico diz que Emmanuel dizia que, geralmente, uma criança excepcional, ela é um suicida reencarnado. Uma criança excepcional, que são as crianças hoje que nós denominamos como crianças, né, que têm necessidades especiais, elas são normalmente de espíritos suicidas e que normalmente reencarnaram depois de um suicídio recente, tá? Porque a pessoa, quando ela pensa que se aniquila, ela, na verdade, ela está só destruindo aquele vestimenta carnal que Deus deu a ele, né? E como é que ele reencarna? Como é que esse espírito reencarna? Ele reencarna com as consequências morais, porém transmutadas do seu corpo físico, que ele adquiriu no ato que ele participou. Portanto, se ele, digamos assim, foi um suicida que espatifou o seu crânio, e se o projeto, a bala, né, atingiu o órgão da fala, por exemplo, o centro da fala, ele vai reencarnar como mudez, vai reencarnar mudo. Se ele, por exemplo, atingiu o centro da visão com aquela bala, com o tiro, ele vai reencarnar cego, né? E assim por diante. Se ele atingiu determinadas regiões mais complexas do cérebro, ele vai vir em plena idiotia, vai vir realmente idiota, né? Sem condições nenhuma de interagir no meio em que ele se encontrar. Então, portanto, é por isso que Emmanuel dizia para o Chico que, normalmente, os excepcionais, as crianças excepcionais, são espíritos suicidas reencarnantes, porque eles trazem os traumas de forma bastante concreta, bastante forte, daquilo que eles praticaram no suicídio. Então, vocês vejam, é uma maneira, não existe outra maneira de nós imaginarmos como é que seria a vinda de um espírito reencarnante, um espírito suicida reencarnante, a não ser com muita dor e sofrimento, para que ele possa exatamente aprender através dessas suas limitações e se redimir do erro que praticou. E vamos lembrar que os espíritos, independente da condição em que eles se encontram reencarnados, no momento do despreendimento do sono, eles adquirem lucidez espiritual e, portanto, eles tomam consciência do estado em que eles se encontram na matéria. E aí é que está o estopim do aprendizado moral. É eles conseguirem perceber o sofrimento em que eles se encontram, na vida que estão vivendo, na vida material que estão vivendo, e o arrependimento que eles já tinham esse arrependimento, porque quando eles chegam do outro lado dos suicidas, eles se arrependem. E depois eles começam, depois quando eles vivenciam uma nova experiência na matéria, na carne,
aí eles têm a oportunidade de ver o tanto que é dolorido terem praticado aquele ato que praticaram. Não é fácil. Não, então nós temos que ser muito gratos. Gratidão a Deus mesmo. Vamos lá, Cassiano. A nossa outra questão é a seguinte: existe a possibilidade, no plano espiritual, de um espírito reencarnar em outros mundos sem precisar ocupar o da matéria? Sem precisar... Cortou, Tânia, desculpa. O finalzinho eu não peguei. Sem precisar ocupar o corpo físico da matéria. Um corpo, né? Olha, eu acho que essa pergunta, primeiro, eu acho que precisa dar uma dividida ela em duas, no sentido assim, existe a possibilidade de reencarnar em outros mundos? Sim, existe a possibilidade de reencarnar em outros mundos. Sem precisar ocupar o corpo físico da matéria? Não necessariamente, sim e não. Por quê? Vou começar do final para o começo, a parte inicial. Primeiro, por quê? Primeiro, vamos imaginar, nós vivemos num planeta de expiações e provas. Tá? Iguais à Terra, existem infinitos planetas de expiação e prova, que estão no mesmo nível vibratório moral que a Terra se encontra. O universo é infinito, né? Há muitas moradas na casa do Pai, a casa do Pai é um universo infinito, muitas moradas são os diversos planetas, os diversos planos espirituais que existem esparramados por todo esse universo infinito. Tá. Bom, eu posso reencarnar em outro planeta no mesmo nível vibratório que a Terra? Sim. Sem corpo material? Não. Por quê? Porque se é um planeta de expiações e provas, são planetas que precisam da vivência e da experiência na matéria. Agora, acontece que nesses outros planetas, o corpo físico que recebe esses espíritos podem, e muitos não são, podem não ser similares ao nosso. O nosso corpo humano, ele corresponde a um padrão de necessidade que o ambiente da Terra exige, né? Nós somos humanos que precisamos respirar. Então, nós temos um nariz com 2 narinas, 2 pulmões, correto? Porque é através do ar que entra que nós vamos movimentando o coração, que mantém o corpo em funcionamento, que mantém a máquina funcionando. Agora, certamente existem outros planetas que ocupam que estão no mesmo nível evolutivo que a Terra, que são habitados por outras formas de vida material que não têm as mesmas características que nós. Então, se nós podemos reencarnar em outro planeta no mesmo nível que o nosso, sim, sem problema nenhum, desde que haja uma necessidade para isso, obviamente, tá? Nós, via de regra, fazemos o nosso processo de evolução no planeta de origem. Emmanuel dizia que nós temos de 200 a 250 encarnações na Terra. Então, nós somos espíritos da Terra, né? Fazendo o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual na Terra. E quando nós ascendermos, quando nós estivermos em condições de habitar um mundo evoluído, não significa que nós sairemos da Terra, porque a Terra estará em condições mais evoluídas. É por isso que nós estamos vivendo um momento de transição planetária, deixando de ser um planeta de expiações e prova para ser um planeta de regeneração. Exatamente porque a Terra, assim como nós, evolui também. Ou melhor, nós evoluímos junto com a Terra, ou o planeta evolui junto conosco. Então, nós não necessariamente temos que sair da Terra, mas nós podemos reencarnar em outros planetas, sim. Aliás, é bom a gente lembrar que essa situação ela acontece de diversas maneiras. Espíritos em missão, espíritos mais evoluídos que reencarnam em planetas inferiores, porque estão em missão, né? Não acontece ao contrário. Alguns de nós podem, durante o desdobramento do sono, dado algum fator de merecimento, sermos levados a vislumbrar o que é um planeta de regeneração, para que nós voltemos entusiasmados, animados, para mobilizar os nossos parceiros e parceiras para que nós possamos construir esse planeta de regeneração. Agora, via de regra, existe o exílio, que são aqueles que não estão aptos mais a ficar num planeta que passa por um novo momento de transição
e evoluem e são levados para planetas inferiores para que eles possam lá não só aprender moralmente aquilo que não tiveram condições de aprender aqui ou que não quiseram aprender aqui, mas também vão aproveitar essa necessidade deles e vão ensinar àqueles espíritos mais atrasados todo o conhecimento intelectual que já possuem. Isso aconteceu conosco no passado, quando os exilados de Capela vieram para a Terra, né? Quando vieram para a Terra, nós tivemos essa experiência. Porque nós tivemos, não, eles tiveram essa experiência, né? Eles tiveram essa experiência de serem exilados de lá, quando lá viviam um momento de transição planetária, estavam deixando de ser um planeta de expiações e provas para serem um planeta de regeneração, e aqueles que não estavam aptos a continuar em Capela acabaram sendo trazidos para a Terra. Ao aqui chegar, o que eles fizeram? Eles contribuíram para a formação física do homem que somos hoje, do humano que somos hoje, e, ao mesmo tempo, trouxeram o seu conhecimento intelectual, o seu conhecimento sobre ciência, religião, sobre uma série de assuntos, para ajudar os espíritos aqui primitivos a poderem desenvolver. Então, é possível reencarnar em outro planeta? É. É só uma questão de saber em que circunstâncias que isso pode se dar. Tá? O Cassiano, antes da gente ir para uma questão que eu sei que vai demorar um pouquinho mais, teve uma irmãzinha nossa que mandou a pergunta dela e ela queria uma orientação. A orientação dela é a seguinte: a mãezinha dela já é desencarnada. E ela falou assim, que a irmã dela sempre vive pedindo ajuda para o espírito dessa mãe dela. Ela pegou e falou assim, Tânia, eu não acho certo, porque minha mãe está desencarnada, ela precisa passar por um processo todo. Então, ela fala, é certo a gente ficar pedindo ajuda para os nossos entes queridos que estão desencarnados? Ô, Tânia, você sabe, tenho certeza que você sabe, que não existe uma resposta absoluta para isso, né? Porque depende muito. Nós sabemos que tem espíritos que viviam entre nós, que desencarnam e rapidamente se situam numa condição moral, espiritual, emocional extremamente satisfatória do outro lado. E por conta dessa situação, eles conseguem sim nos ajudar. E eles não perdem os vínculos conosco. Aliás, quanto mais o espírito que desencarnou, quanto mais ele gosta de nós, mais ele fica ligado a nós depois que ele desencarna. Porque todo mundo que ama alguém quer cuidar desse alguém. Então, aqueles que vão para a pátria espiritual e gostam de nós, é óbvio que eles não vão agir de maneira egoísta e vão dar as costas para nossas dores e sofrimento. Eles estarão, de alguma maneira, cuidando de nós, principalmente através das orações, das vibrações, dos pensamentos elevados que possam nos ajudar intuitivamente a tomarmos decisões corretas e certas. Porque os espíritos que nos são afins, eles nunca nos abandonam, estão sempre conosco. Então, é muito relativa a resposta que eu poderia dar. Por quê? Primeiro, dependendo da condição dessa senhora, ela poderia estar em condições, sim, de ajudar. Mas também, se ela não for uma pessoa que chegou do outro lado com uma condição favorável a ela, de estabilidade emocional, de tranquilidade, ela pode se encontrar ainda num ambiente de repouso, de recuperação, eu não sei há quanto tempo ela desencarnou, de repouso, de recuperação, e ela, ao ser evocada, ela vai ficar mais perturbada do que poder ajudar. Então, é uma resposta que é difícil a gente precisar, porque vai depender muito de como foi aquele espírito aqui na Terra, né? De quanto ele era apto a amar, o quanto ele era desprendido da matéria, o quanto que ele realmente inspira em nós aquela segurança de que eu posso contar com ele, pedir as vibrações dele em meu benefício. Então, é muito difícil. Eu acho que ninguém melhor do que os próprios filhos, no caso, as filhas, para avaliar como é que elas imaginam que estaria a mãe delas agora, pelo que elas conhecem da mãe. Tá? Agora, repito mais uma vez, nenhum espírito
que nos ama, nos abandona depois do desencarne. O único problema é que, dependendo da situação dele, desse espírito que desencarnou, se ele ainda estiver passando por uma fase de adaptação, por uma fase de reequilíbrio no plano espiritual, ele pode, ao ser evocado, ele pode se sentir incomodado, não incomodado no sentido ruim, mas ele pode ser perturbado por aqueles pedidos insistentes de quem está aqui e está, na verdade, ajudando a desequilibrar um pouco mais. O melhor que toda pessoa pode fazer, Tânia, é que ela peça para os seus mentores espirituais a ajuda que precisa. E peça para esses mesmos mentores amparar a mãezinha para que ela possa, o mais rápido possível, se equilibrar e aí sim estabelecer conexão com quem aqui está. Muito bem, Cassiano. Acho que respondeu sim para ela. Muito obrigada, Cassiano. E agora, Cassiano, para a gente poder encerrar esse bate-papo, que eu acho que daria para a gente ficar até às 11 horas, meia-noite, né, pessoal? Cassiano, aí, ó, vocês viram, né? Cassiano, a nossa última questão é a seguinte: o que é apometria? Como funciona? Se é recomendável nos centros espíritas e quem está capacitado em realizar? Bom, olha, eu sou um estudioso da apometria, não sou um conhecedor profundo da apometria, porque eu ainda estou estudando muito sobre a apometria. Eu tenho uma simpatia muito grande pela apometria, porque ela é uma técnica. Primeiro que eu quero desmistificar um equívoco que existe em achar que ela substitui o conjunto doutrinário do espiritismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, muito pelo contrário. Ela respeita e segue a doutrina espírita. Tá? Isso é muito bom entender. Por que é bom entender isso? Porque a apometria ela foi criada, vamos dizer assim, por um farmacêutico porto-riquenho que morava no Brasil, na década de 50, 60 do século passado. E século passado de 1900, viu, gente? Não é 1800, não, né? Porque nós todos aqui somos do século passado, né? É bom lembrar, né? Não sei, acho que não tem ninguém aqui com menos de 22 anos de idade, né? Tem um monte de nomes aqui, eu não sei o rostinho, mas parece, pelo menos os que eu estou vendo aqui, eu tenho certeza que é do século passado. A Melina parece ter uma cara novinha ali, eu não sei. Mas, enfim, do século passado também, né? Então, ele foi um médico farmacêutico do Rio, farmacêutico, bioquímico, morava no Rio de Janeiro, e ele começou a desenvolver essa técnica de desdobramento do espírito. Simultaneamente a ele, nós tivemos o Dr. José Lacerda de Azevedo, que é inclusive o autor desse livro que nós estamos estudando, que chama Espírito Matéria. Tá? Esse livro, Novos Horizontes para a Medicina. Esse livro é a base, é o fundamento da apometria no Brasil. Aliás, da apometria, é o fundamento da apometria. Porque mesmo esse farmacêutico porto-riquenho não tinha colocado de uma maneira tão sistemática num livro, num tratado, os estudos. Acontece que o Dr. José Lacerda, um médico do Rio Grande do Sul, ele já estava trabalhando no seu centro espírita as mesmas técnicas de desdobramento. E depois ele teve contato com esse farmacêutico do Rio, e a partir daí ele enriqueceu os seus conhecimentos, fundamentados também na prática que tinha, e desenvolveu todos os conceitos da apometria e colocou nesse livro. E aqui nesse livro, ele deixa de uma maneira bem clara, dizendo o seguinte: ele fala que a apometria é uma técnica, né? Ou um conjunto de técnicas cuja aplicação permite, sobretudo, dinamizar reuniões mediúnicas, né? Reuniões mediúnicas de objetivos os mais variados, porque é uma técnica. O que essa técnica tem de diferente em relação às sessões mediúnicas que nós realizamos no Centro Espírita? Basicamente o seguinte: na técnica da apometria, a pessoa que está conduzindo aquele trabalho,
ela auxilia o desdobramento do médium. Então, o médium, ele vai acompanhar desdobrado o tratamento ou o trabalho que está sendo realizado espiritual. Então, ele narra, ele relata o que ele está vendo. E é muito melhor quando acontece isso, porque ele auxilia o doutrinador, que não está enxergando o que está acontecendo no plano espiritual. E o médium consegue, desdobrado, fazer isso. E ela é uma técnica que o ponto central dessa prática apométrica, né, é a facilidade em promover o desdobramento, né, induzido ou magnético, através do passe. E você pode induzir através de contagem, por isso que tem uma contagem, e essa contagem não tem nada de místico, ela é apenas uma contagem para ajudar no processo de concentração e de desdobramento. Ela não tem nada de místico, porque algumas pessoas, até algumas pessoas que praticam a apometria, às vezes são responsáveis em criar um certo misticismo em torno disso, né? Com contagem e tudo mais, cria uma coisa meio mística. Não tem nada disso. Se você lê a apometria no seu fundamento, escrito pelo Dr. José Lacerda, nós vamos ver que é uma coisa tão simples, tão tranquila, e o tempo todo, ele faz questão de se pautar doutrinariamente no Kardec. O tempo todo na doutrina espírita. Em momento algum, existe a negação da doutrina espírita. Por quê? Porque a doutrina espírita é um conjunto de informações, de ensinamentos sobre a realidade espiritual. Tanto na realidade da evolução do espírito, como na realidade moral. Isso é uma coisa, isso é imexível, é intocável. Kardec é intocável. E a apometria é apenas uma técnica utilizada em uma atividade mediúnica, né, de desdobramento espiritual. Não pode, de maneira alguma, ser confundido. Aí a pergunta, pode ser desenvolvida, é recomendável nos centros espíritas? Olha, não é uma questão de ser recomendado ou não. É uma questão de você ter um grupo de estudiosos de apometria responsáveis, com conhecimento da doutrina espírita, porque mesmo que você use a técnica de apometria ou qualquer outra técnica de comunicação, de fenômeno mediúnico, não importa o que você está usando, mesmo que você use, se você não tiver conhecimento da doutrina espírita, você não vai a lugar nenhum no contato com o espírito, né? Com a realidade daquela situação espiritual. Então, a doutrina espírita, ela nunca é retirada de nenhum processo dentro da casa espírita, porque senão não é uma casa espírita, né? Então, para você usar a apometria dentro de um centro espírita, é óbvio que você tem que ter pessoas que conheçam a apometria, a técnica da apometria. Hoje existem muitos cursos, a apometria está crescendo muito em diversas casas espíritas, porque está sendo desmistificado aquela ideia, porque essas técnicas novas, que não são tão novas, elas encontram muita resistência no meio do movimento espírita, né? Infelizmente, o Kardec dizia uma coisa muito importante que me parece que muitos espíritas ignoram. O Kardec dizia o seguinte: a doutrina, o conhecimento dos espíritos não se resume, não se limita e não se basta no Pentateuco, nos 5 livros que ele escreveu, e na Revista Espírita e tudo mais. Por quê? Gente, o conhecimento é infinito. Então, nós não podemos fechar as nossas casas espíritas para qualquer tipo de informação que possa enriquecer e contribuir. Ora, é lógico que o que contrariar a doutrina espírita não nos interessa. Se nós somos espíritas kardecistas, se nós entendemos que é fundamentado todo o ensino que o Kardec trouxe, que os espíritos trouxeram através do Kardec, nós não podemos nunca ir contra aquilo que está ali, né? A doutrina espírita, eu acho que é difícil você contrariá-la, porque não existe um ponto. Agora, tem muitos dentro do movimento espírita que negam qualquer conhecimento, qualquer contribuição que tenha vindo depois de Kardec. Tem aqueles que negam as obras do Chico, acham que não é necessário as obras do Chico, que basta Kardec. E nós sabemos
que nós temos ainda um processo longo a ser caminhado para que nós possamos adquirir informações e conhecimentos para entender cada vez mais a vida, né? Então, nós não podemos negar esses conhecimentos, esses ensinamentos novos. Repito mais uma vez, eu acho que tudo tem que ser colocado sob o crivo da doutrina espírita. Contraria o que Kardec disse, né? E contraria por quê? Para que a gente possa ter um critério de aceitação ou não daquilo que está nos sendo apresentado. Eu, particularmente, acho que quem domina a técnica da apometria tem em suas mãos um grande recurso, né, de auxílio espiritual, tanto para encarnados como para desencarnados. Não é uma técnica fantástica no sentido de não ser acessível, ela é muito acessível. Hoje existem cursos, né, para estudar a apometria, aprender como é que funciona. É muito interessante porque trabalha com energia. E nós aprendemos na doutrina espírita que nós somos energia. E se nós somos energia, por que negar? Por que ignorar técnicas novas que possam nos ajudar? Então, portanto, o maior êxito da apometria, gente, com toda sinceridade, está na aplicação em médiuns, tá? Porque facilita o contato, né? Torna-se mais fácil o contato com o mundo espiritual, porque ajuda a desdobrar o médium, e o médium relata, narra tudo o que ele está presenciando no plano espiritual, naquele trabalho que está sendo desenvolvido. Portanto, eu particularmente acho que pode vir a ser um instrumento bastante válido e interessante dentro das casas espíritas, sim. No caso, Cassiano, o dirigente da reunião, ele tem que ser um estudioso, sério, conhecer profundamente, né? Ô, Tânia, eu vou te dizer uma coisa. No meu grupo, eu coordeno um grupo já há mais de 30 anos. Começou com o COEM, né? Esse grupo depois virou um grupo de estudo e de trabalho mediúnico. E eu sempre falo uma coisa para os médiuns do grupo. Eu digo o seguinte para eles, eu falo, olha, médium não pode deixar de estudar. Eu falo médium, mas na verdade qualquer um que frequenta uma casa espírita, até quem não frequenta uma casa espírita, tem que estar sempre estudando. Mas vamos nos restringir à questão dos médiuns. Por quê? Porque nós sabemos que a mediunidade é um processo de comunicação de espíritos através daquele médium para com os demais, né? Seja através de todas as modalidades de mediunidade que tem. O médium, ele recebe uma informação, ele capta uma informação, e não existe incorporação. A gente usa um termo muito errado, né? Na doutrina espírita, a gente fala o médium está incorporado. Não está incorporado, porque dois espíritos não ocupam o mesmo espaço, não ocupam o mesmo corpo, né? A comunicação mediúnica, ela se dá de mente para mente. É mente do espírito para mente do médium. Agora eu te pergunto, o que o médium está fazendo naquele momento? O médium está filtrando uma informação que recebe. Ora, se o médium não tem estudo, se não tem informação, ele vai filtrar o quê? De espíritos mais superiores. Ele não vai conseguir entender. Manda eu ir numa palestra de energia nuclear e depois vocês me perguntam o que eu aprendi lá. Eu vou ter uma dificuldade enorme de explicar para vocês o que eu aprendi na palestra. Por quê? Porque eu não entendo nada de energia nuclear. Então, quando você não entende o que se é dito, você não consegue absorver e filtrar aquele conhecimento que está sendo passado. Assim acontece com o médium. Se o médium não estuda, se ele não adquire conhecimento sobre a dinâmica das relações espirituais e da vida espiritual, ele vai ter muita dificuldade para transmitir, para traduzir para as pessoas, através da sua mediunidade, o que o espírito quis dizer. É por isso que tem muito médium que fica reclamando de que não recebe mensagem, que nem um espírito mais superior e de luz comunica através dele. Ora, vai estudar que vai conseguir receber essas informações através de espíritos superiores, sim. Porque o que mais a espiritualidade superior quer é médiuns capazes e aptos de transmitir os seus conhecimentos para nós. Então, é muito importante isso. Eu fiz essa fala para dizer
que tanto na mediunidade convencional, vamos chamar assim, né, essa mediunidade nossa dos centros espíritas, como qualquer outra técnica utilizada, é necessário estudo, é necessário conhecimento, até para a gente não ser vítima de fanatismo, não ser vítima de espíritos brincalhões. Ora, um médium, quando ele é instruído, quando ele é desculpem, quando ele é estudioso, ele consegue detectar se aquele espírito que está conversando com ele, se ele realmente é quem ele diz que é. Se ele realmente faz parte da equipe de quem ele diz que é. Porque às vezes o espírito se apresenta como Bezerra de Menezes, mas não é. Mas é da equipe de Bezerra de Menezes. É autorizado a falar em nome de Bezerra de Menezes. Entendeu? Ele não precisa ser o Bezerra de Menezes, até porque eu acho que o Bezerra de Menezes deve ter muito serviço para ficar aparecendo em tudo quanto é centro espírita para ficar falando, né, conversando. Então, na verdade, vai ter uma equipe imensa de espíritos que trabalham com ele e que são autorizados a falar em seu nome. E o médium, quando ele é instruído, quando ele é estudioso, ele consegue perceber se realmente ali tem um espírito que pode falar em nome de Bezerra de Menezes, ou até mesmo o próprio Bezerra, por que não? Né? Ou qualquer outro espírito aí que nós estamos acostumados a tê-los como superiores, espíritos de luz, né? Que são responsáveis em coordenar aí todo esse... São os coordenadores diretos de Jesus, né? Na nossa relação espiritual. Então, é importante o estudo, sabe, Tânia? Então, é necessário que nós tenhamos isso em mente. Médium, qualquer trabalhador espírita, não pode ter preguiça. Tem que estudar. Se não gosta de estudar, assista palestras. Eu fico bobo de ver, eu fico assim, tem hora que eu fico pensando, gente, eu precisava ter mais de 24 horas no dia, porque eu vejo tantas palestras tão interessantes nos sites espíritas que tem tanta coisa interessante. Então, tem pessoas que realmente não gostam de ler, mas vai escutar uma palestra, né? Vai assistir uma entrevista que tem aí de gente muito boa, falando com muita clareza. É isso, basicamente é isso. Tudo tem que ter estudo para você dominar e saber aplicar. A apometria não é diferente. O estudo é a base de tudo, não tem como, né? A doutrina espírita, ela nos cobra entre aspas, né? Nos leva a estudar, não tem como, né? E quem não estuda, não tem argumentos, né? Cassiano, meu amigo, eu te falei que dava, viu, gente? Que dá para a gente ir até meia-noite ouvindo Cassiano, né? Ó, a gente vai tirar muita coisa dele aqui. Mas como está chegando o nosso final da nossa reunião, eu quero agradecer muito, Cassiano, foi muito boa a sua presença aqui. E já quero te fazer o convite para próximas, hein? Vai guardando aí umas segundas-feiras, que agora pode deixar que eu vou te mandar uns recadinhos. Vem conversar conosco. Nós que agradecemos, né, pessoal? Foi muito bom mesmo, Cassiano. Nossa gratidão. Que a espiritualidade amiga o proteja sempre, né? Para que você possa continuar aí com o seu trabalho dentro da doutrina, cada vez mais, né? O Eduardo está aqui, eu acho que o Eduardo quer falar alguma coisa. Eu quero dizer que foi fantástico o estudo. Foi fantástico. E sem jogar confete no Cassiano, que ele sabe que não precisa disso. Ai, caiu, Eduardo. Fechou, Eduardo. Fechou o som. Sem sons. Eu estava dizendo o seguinte, que o estudo foi fantástico, né? E sem querer jogar confete no Cassiano, mas o estudo foi muito bom. Então, eu quero agradecer por ele estar aqui hoje nos prestigiando no nosso estudo, né, Tânia? E dizer que ele tem realmente que voltar mais vezes, com certeza. Agora está fácil. Né? O Cassiano, a gente chama ele e ele vem. E eu tive uns questionamentos, Eduardo, se com a nova diretoria, porque a partir de quarta-feira o Eduardo é o novo presidente do Centro Espírita Esperança e Fé. Ele está ali, né, na gestão do centro, juntamente com o Mário, o Guilherme Tassini, né, que está aqui conosco, que é o secretário, a Karina. O que mais, Eduardo? A Fátima. Fátima Torralbo, o Mário, Naline.
E o César, né, também. Então, eles estão ali na direção agora do centro. E aí me fizeram a pergunta, nós vamos continuar com o nosso evangelho online? E essa foi uma das primeiras questões que eu fiz para a nova direção, viu, gente? Nós vamos continuar sim, viu? Firmes e fortes. Nós vamos continuar com esse nosso canal, né? Porque aí vai para o nosso canal do YouTube. Nós temos o privilégio de estarmos aqui ao vivo. Aí o pessoal do YouTube nos assiste gravado, mas com a mesma energia, com o mesmo amor que a gente está emanados aqui, né? Então, nossa gratidão à nova diretoria, mas principalmente ao nosso expositor da noite, que ele possa sempre vir aqui estar conosco, né? Muito obrigada, meus amigos. Cassiane, eu te vejo amanhã. Dona Alessandra. Pessoal, eu achei interessante vocês falarem da apometria, porque nós estamos estudando sobre isso. Né? Inclusive o livro que o Cassiano citou, que é um livro que, se vocês tiverem interesse, vocês que estão aí ouvindo a palestra, eu tenho um livro em PDF, vale muito a pena dar uma olhada nele. E, desculpa, Tânia, só uma coisinha, aproveitando a deixa da Sandra, esse grupo que a gente faz o estudo desse livro, ele é aberto, ele não é um grupo fechado, é às quintas-feiras à noite. Então, se alguém tiver interesse, é só ler o que a gente já leu, as páginas que a gente já leu, e começar conosco. Então, está aberto o convite para qualquer pessoa que tenha disponibilidade na quinta-feira e que queira estudar conosco esse livro, tá? É presencial, ou Cassiano? Não, é virtual. Virtual? Pelo aplicativo? Zoom. Oi? Pelo Zoom também? Pelo Zoom também, pelo Zoom. Aí, ó, gente, aí depois, quem se interessar, pode entrar em contato, aí a gente entra em contato com o Cassiano, tudo, e aí pode continuar os estudos, tá? Ó, uma opção. Tá vendo? Vamos estudar. Meus amigos, eu quero convidá-los para a próxima semana. A semana que vem é a Semana da Família. Estará conosco aqui a Rutineia, da USE Intermunicipal de Franca. Então, estão todos vocês convidados para a próxima semana, ok? Precisamos também estudar muito a família na visão espírita, né? Essa nossa família aí, que a gente precisa segurar firme e forte para que possamos caminharmos juntos, enriquecer essa encarnação, porque toda família tem o seu probleminha, né? É igual aquela historinha do lençolzinho, né? Não, o lençol da vizinha que está sujo, está amarelinho, mas o nosso, é bem isso, né? Então, temos também, a doutrina espírita nos dá isso, né? Esse leque de opções de estudos, né, dentro da visão espírita. Estudamos tudo dentro da doutrina espírita. Então, fica o convite. Meus amigos, agora nós vamos para o final, que é a nossa sensibilização. O Sr. Adalto vai fazer a sensibilização hoje, completa. Eu só vou pedir para a gente ir acerenando, mentalizando os nossos bons amigos, a equipe do senhor José Marques Garcia, o fundador do Centro Espírita Esperança e Fé. Vamos mentalizar os bons amigos, os servos de Maria dentro dos nossos lares, a frutificação das nossas águas. Vamos emitir para o nosso planeta amor, paz e fraternidade. Seu Adalto, pode fazer a sensibilização, por gentileza. Você mesmo. Lembre-se de que você mesmo é o melhor secretário de sua tarefa, o mais eficiente propagandista dos seus ideais, a mais clara demonstração de seus princípios, o mais alto padrão do ensino superior que seu espírito abraça é a mensagem viva das elevadas noções
que você transmite aos outros. Não esqueça igualmente de que o maior inimigo de suas realizações mais nobres, a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa. A nota discordante da sinfonia do bem que pretende executar. O arquiteto de suas aflições é o destruidor de suas oportunidades de elevação, é você mesmo. Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Meus amigos, muito obrigada. Obrigada ao Cassiano por estar aqui conosco nessa noite. Obrigada a todos vocês e até a semana que vem. Que todos possam receber essas energias benéficas, né? Que eu, no meu lar, eu falo, segunda-feira é o dia de renovar as energias, né? Levar o evangelho, o conhecimento da nossa querida doutrina para o nosso lar. Então, até a próxima semana, gente.